Romanos 7, 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. O apóstolo Paulo, neste capítulo 7 de Romanos, ele mostra como tinha a noção clara do seu pecado, do pecado que ainda habitava nos seus membros. A noção do pecado que habita em nós, ter esta noção do pecado que habita em nós, é a maior prova de que estamos salvos. Pois só alguém que nasceu de novo, em quem habita agora o Espírito Santo, é que tem sensibilidade para o Espírito que habita nela, para entender isso, para entender o pecado que habita, como Paulo diz neste capítulo 7, nos seus membros. Como Paulo diz aqui, no corpo desta morte. Como disse C.S. Lewis, quando um homem está a se tornar cada vez melhor, ele entende mais e mais claramente o mal que ainda resta nele. Quando o homem está a se tornar pior, ele entende a sua maldade cada vez menos. Isto é senso comum, pois eu entendo o que é o sono quando estou acordado. Não é quando estou a dormir que eu consigo ver os erros em aritmética, pois é quando estou acordado que a minha mente consegue pensar bem, mas não consigo ver os erros enquanto estou a cometê-los. Posso entender a natureza da embriaguez quando estou sóbrio, mas quando estou embriagado não a entendo. Boas pessoas têm conhecimento tanto do bem como do mal, enquanto que as pessoas más não têm conhecimento nem do bem nem do mal. Aqueles que estão verdadeiramente salvos têm, por um lado, a consciência do pecado que ainda habita neles. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Diz o apóstolo Paulo. E esse entendimento do pecado é em comparação com a perfeição de Deus. E quanto mais entendemos a perfeição de Deus, mais vemos quanto pecado habita em nós ainda. Mas aqueles que estão verdadeiramente salvos, eles também têm a consciência. Eles sabem, eles creem, eles confiam plenamente no que Jesus Cristo fez por eles. Por isso Paulo diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por um lado ele diz, miserável homem que eu sou. Por outro, ele dá graças a Deus. Há uma tensão sempre na vida do verdadeiro crente. Por um lado, ele está cada vez mais a reconhecer o seu pecado. Isto é, serve com a carne à lei do pecado. Com a carne, Paulo dizia que servia à lei do pecado. Mas por outro lado, tem entendimento da salvação de Deus em Cristo Jesus. E serve a Deus com esse entendimento. Eu mesmo, com entendimento, sirvo além de Deus, diz Paulo. A lei do Espírito de vida. Essa lei de Deus que Paulo vai dizer no capítulo 8, que é a lei do Espírito de vida, que o livrou da lei do pecado e da morte. Com a carne, sirvo à lei do pecado, mas com entendimento. O entendimento, a graça de Deus, recebida cada dia da cruz. Paulo servia à lei de Deus. E nós também, se estamos verdadeiramente salvos, temos a consciência cada vez maior do pecado que habita em nós, mas ao mesmo tempo damos graças a Deus por Jesus Cristo, que nos libertou da lei do pecado e da morte, para agora servirmos a Deus, libertos da lei do pecado e da morte, pela lei de Deus, pela lei do Espírito de vida.